A próxima história é do Frank, que parece ter, simultaneamente, a melhor e a pior sorte quando se trata de vida marinha. Uma vez, eu vi um tubarão branco sair do nada atrás dele. E ele só esbarrou nele com o nariz e continuou sem machucar ninguém. O perigo nessa história, no entanto, vem de um tipo diferente de criatura. Se você já leu minhas outras histórias, você deve saber que o Frank é um pouco descuidado. Ele gosta de mergulhar sozinho em lugares remotos, e até de noite. Dessa vez, ele estava mergulhando numa caverna, de noite, sozinho. O que é praticamente a lista inteira de "não faça isso se quiser viver", para mergulhadores. Então não é surpresa que ele entrou numa situação um tanto perigosa. Ele não deu muitos detalhes, mas o problema começou depois que ele entrou na caverna. A entrada inicial era ampla, mas ficava bem mais apertada, antes de se dividir em algumas outras passagens maiores. O Frank tinha passado pela entrada inicial e estava na parte mais apertada. Foi lá que ele sentiu alguma coisa batendo na perna dele. Imediatamente, ele congelou. Algo ou alguém estava diretamente atrás dele naquele túnel apertado. Era apertado demais para ele olhar para trás, menos ainda para ele se virar. Então, ele vagarosamente foi para trás. Depois de alguns momentos sem encontrar nada, ele começou a pensar que deve ter sido algum peixe curioso, ou a imaginação. Por um segundo, ele pensou que poderia ter sido o Frederick pregando uma peça nele. Foi aí que a criatura bateu atrás do joelho dele em alta velocidade. A força do impacto arremessou o Frank para frente, quicando entre as paredes da passagem apertada. O seu primeiro instinto foi sair da parte apertada para se defender. Mas aquele golpe tinha feito um estrago, e começou a sentir dor na perna quando tentou dobrar o joelho, que ficou preso. Chutando com sua perna boa, e se puxando pelas paredes com as mãos, o Frank desesperadamente se arrastou até tentar chegar na parte ampla da passagem. Antes que ele pudesse chegar numa parte grande o bastante para se virar, outro golpe da criatura atingiu seu outro joelho. Com terríveis dores nas pernas, enquanto tentava se puxar, algo agarrou seu pé de pato por trás, e deu um puxão, fazendo o joelho doer ainda mais. Na beira do pânico, Frank desesperadamente se jogou pela passagem, abrindo espaço o bastante, e finalmente conseguiu se virar. Ele virou o rosto para seu agressor, e se viu lá, encarando o longo focinho, e olhos redondos de um boto amazônico. A criatura o encarou de alguns metros, além de seu alcance, na passagem apertada, agora parcialmente obscurecida pelo sangue na água. O primeiro pensamento do Frank foi: "Você não deveria estar aqui." O que era a verdade. Como sabemos, os botos amazônicos moram nos rios, não em cavernas. Sem contar que era uma caverna de água salgada do oceano, e essa espécie era de água doce. O Frank estava na parte certa do mundo para encontrar um desses botos, mas esse da caverna estava extremamente fora de seu lugar. Claro, o fato de algo dever ou não dever estar lá não muda o fato de que estava lá, e era um animal grande, e muito esperto. E parecia querer ele morto, e estava bloqueando a saída da caverna. O boto permaneceu perfeitamente parado enquanto Frank encarou ele e seus pares de olhos redondos e mortos. Devagar, Frank levou sua mão para o coldre de sua perna, para pegar sua faca. Só para descobrir que estava vazio. O boto não piscava nem se movia, mas o Frank disse que viu uma mudança imperceptível nos olhos da coisa. Ele não vocalizou, nem se moveu 1 centímetro. Mas o Frank sabia, com o que ele viu naqueles olhos, que ele estava tentando o matar. Não porque ele iria o comer, não porque queria defender seu território, ou por qualquer motivo que os animais geralmente matam. Ele iria matar porque queria. Porque ele gostava. O Frank sempre disse que ele nunca viu um monstro marinho, de verdade. Mas aquela coisa. Ele me disse. Aquilo era um monstro do mar. O encara-encara durou por mais alguns minutos, antes do Frank decidir que era melhor ir mais fundo na caverna. Devagar, ele foi de costas pela passagem mais larga, mantendo os olhos grudados com o assassino, que examinava seus movimentos à distância. Todo esse tempo, a coisa não fez nenhuma vocalização, nem qualquer barulho, o que assustou o Frank tanto quanto o próprio ataque. Os botos são como livros abertos. Ele me disse.
São criaturas muito expressivas, e eu nunca vi um tão quieto. Nem antes, nem depois. Frank continuou dando ré pela passagem, olhando para trás para ver o quão perto estava da câmara principal. Sem aviso, o boto atacou. Mas o Frank já esperava. Ele se virou rápido, com as mãos na frente da cabeça dele. A criatura não conseguiu pegar muita velocidade pela falta de espaço, e o Frank conseguiu empurrar pro lado, com seus braços, o golpe que mirava em sua máscara, antes de agarrar o focinho da coisa e bater ele na parede da caverna, várias vezes. Ele se debateu, e girou, se libertando das mãos do Frank. Ele voltou alguns metros, e manteve distância, enquanto o Frank considerava as suas opções. Ele não ia ficar parado para sempre. E as chances de ajuda chegar eram quase nulas. Se ele tentasse sair da caverna, o boto provavelmente ia empurrar de volta. Não tinha outra saída por essa passagem, ele imaginou. Várias seções eram inexploradas, mas ele não queria arriscar não achar nada enquanto perseguido por um boto assassino. Mas, parecia que era a única opção. Então, o Frank começou a ir mais fundo pela passagem. O monstro o seguiu de novo, mas dessa vez a uma distância maior. Bem quando o Frank estava para chegar numa parte da passagem que se abria por completo, ele parou e segurou uma mão na parede. Como um relâmpago, o boto se jogou pela água até o Frank. Essa era a chance dele. E aquela coisa era esperta. E ele sabia que era. Frank disse para mim, tomando um gole de uísque. Mas ele não sabia que eu sabia. E o que mais ele não sabia era que eu era mais esperto. O Frank concluiu que o objetivo do boto era levar ele até a seção mais larga da caverna, onde o Frank não ia conseguir se defender direito com suas pernas feridas. E, se ele tentasse sair da caverna pela passagem, o boto iria arrastar ele de volta, ou o matar em mar aberto. O Frank sabia que essa era a chance dele. Quando o boto passou por ele, ele deu o golpe no estômago daquilo com uma mão, e agarrou a cabeça e o focinho com a outra. Com a velocidade diminuída, ele agarrou ele em um abraço de urso. E aí ele enfiou uma pedra que ele tinha pego pouco antes, direto naquele buraco da cabeça deles, o espiráculo. Eu consegui ver que ele ficou em choque. Mais ou menos. No começo, ele não entendeu direito o que tinha acontecido. O Frank disse a si mesmo, olhando sua taça. E ele não conseguia me ouvir bem, nem sequer me entender. Mas eu disse para mim mesmo: é minha vez agora, seu filho da puta. E ele sabia disso, e saiu voado do túnel que nem um raio. Eu consegui ver ele tentando tirar a pedra. Eu vi algumas bolhas saindo, mas acho que ficou preso de vez lá. Frank deu uma risadinha, terminando o resto de sua bebida. E eu finalmente saí da caverna e cheguei na superfície. E foi bem devagar, viu, porque estava sem poder usar as pernas. Foi lá que eu vi ele de novo, sob a luz da lua. Ele estava tentando respirar, pateticamente. Não conseguia puxar ar o bastante pela pedra para respirar direito, e não conseguia tirar também. Eu olhei para ele no olho. E depois eu saí nadando. Imagino que ele morreu pouco tempo depois, aquele assassino desgraçado.